com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos abrir as nossas Bíblias, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Que Deus abençoe as nossas vidas. Podeis assentar. O texto faz aqui o resumo da história de Moisés, que é a história daquele que teve o resgate da sua alma. Nós vemos desde o início a importância da família. Moisés nasceu, e a palavra de Deus diz que ele foi escondido, que quando ele nasce, havia um mandato real de que todo filho varão dos hebreus fosse morto. Nasceu no Egito, era a morte certa. Mas quando os pais o viram, a palavra de Deus diz que ele foi escondido. Escondido para que ele não fosse tomado e assim fosse executado e morto. Mas eles foram preservados. E esse cuidado que a família teve com ele trouxe um significado profundo na vida de Moisés, porque aí houve um vínculo entre ele e a sua verdadeira origem. Ele nasceu no Egito, mas ele tinha uma origem diferente. Ele tinha um outro lugar, uma outra pátria que havia sido preparado para ele. O homem, ele pode nascer neste mundo, mas ele tem que entender que ele não pertence a ele, que Deus preparou para o homem uma morada eterna nos céus. Então Moisés foi escondido, e ele aprendeu ali que havia um Deus, aprendeu que em Israel havia Deus, ele aprendeu que o Deus verdadeiro foi aquele, o Deus dos seus pais. Ele entendeu isso, e ele foi crescendo ali, foi tomado como filho da filha de Faraó, cresceu no palácio do rei, instruído na ciência do Egito, preparado para se tornar Faraó, postulante do trono, herdeiro do trono do Egito, aquele que poderia futuramente assentar-se no trono como Faraó, ou pelo menos disputar com algum dos seus pares ali, qual seria o direito dele ao trono do Egito, ou talvez pelo menos como um grande nobre que existiu ali, que a história poderia um dia ter nos seus registros a história de Moisés. Mas num dia ele teve que definir a vida dele. Ele tinha que escolher se ele ficava como príncipe no Egito, ou se ele se voltaria para o Deus dos seus pais. Se ele seria um homem importante, um nobre, um faraó, ou se ele seria um servo.
E a palavra de Deus diz que ele escolheu servir. Ele escolheu o Deus de Israel. Ele escolheu o Deus dos seus pais. Ele escolheu aquele Deus que ele havia experimentado nele, algo que ele não havia experimentado no Egito, nem como nobre ali. E quando ele decidiu isso, aquele Egito que o acolhera, aquela nação que cuidara dele, que o instruíra, que o preparara para ser nobre, passou a ser perseguido ali. O homem, ele tem que dar uma definição na vida dele. Ou ele escolhe esse mundo para viver, ou ele escolhe preservar a sua alma. Ou ele escolhe esta vida aqui, ou ele escolhe a vida eterna com Deus. E o texto diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo se tornar servo, do que por um breve momento, ter o gozo dos tesouros do Egito, porque ele preferiu uma terra futura. Ele preferiu a escolha da redenção da sua alma, que é a escolha que o homem precisa fazer. O homem, quando ele nasce, chega um momento da sua consciência que ele tem que escolher. Ou ele tem a sua existência calculada nessa breve vida, ou ele tem a sua existência preservada por toda a eternidade. A palavra de Deus diz que a escolha de Moisés foi a mais sábia, foi a mais inteligente. No tempo que se passou, a história que ficou, os registros históricos, se alguém procurar, não vai achar registro de Moisés. Não no registro dos egípcios, porque ele rejeitou fazer parte daquela história. Ele escolheu fazer parte de uma outra história. Ele escolheu fazer parte de um outro povo. Ele escolheu fazer parte de um povo que tinha uma promessa de Deus. E pela razão do homem, a escolha de Moisés foi estupidez, porque ele sabia ali, quando ele escolheu, Deus havia feito uma promessa àquele povo, que daria a eles uma herança em uma outra terra, uma terra que Moisés, mesmo como príncipe, nunca tinha pisado, que os hebreus, como cativos, nunca tinham ido lá, mas passava de geração a geração. Olha, Deus tem uma terra para nós, Deus tem uma herança para nós, Deus preparou para nós. Onde é? Ora, é uma terra que mana leite e mel. Você conhece? Não. Você já esteve lá? Nunca estive. Mas como você pode crer em algo assim? Nós aqui cativos no Egito, presos aqui, e você crê em uma coisa dessa? Você acha que isso é racional? Você, como homem inteligente, pensar assim? Moisés, você é príncipe, você é um homem estudado na maior escola do Egito, você vai crer nisso? Ora, o Deus de Israel falou comigo numa sarça que ardia e não se consumia, e disse: Moisés, tira as tuas sandálias, que o lugar que tu estás é santo. E eu descobri que esse Deus é diferente. Ele quer a santidade do homem, ele quer o homem purificado dos seus pecados, ele quer um homem preparado para encontrar com Deus, que esse Deus que eu encontrei é santo, e esse Deus me quer na presença dele. Eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, e ele disse que esse povo iria para uma terra diferente, ia para outro lugar, seria liberto da escravidão. Moisés, é impossível ao homem, é impossível ao homem se libertar dos vícios, é impossível do homem se libertar de certos problemas, é impossível para o homem libertar do seu passado, mas Deus faz tudo novo na vida do homem. Deus dá ao homem um novo nascimento, uma vida nova, diferente daquilo que ele viveu. A palavra de Deus diz que tudo isso foi pela fé, não pela fé que o homem gerou em si mesmo, mas pela fé que é dada por Deus, a única. A palavra de Deus diz que pela fé eles deixaram o Egito, mesmo sob a ira de Faraó, mesmo sob a ameaça de Faraó, do seu exército poderoso, eles não temeram aquilo, porque houve um chamado da voz de Deus. O homem, ele não pode resistir ao chamado da voz de Deus. Muitos resistem a isso,
Deus chama o homem, toca no coração dele e fecha o seu coração. Deus chama de novo, ele fecha o seu coração. E o conselho da palavra de Deus é: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, mas abri para que o Senhor entre na sua vida. Por isso que pela fé eles deixaram o Egito. Pela fé, quando deixaram, havia um exército perseguindo eles. À frente havia um mar. Eles estavam ali presos entre duas situações que eles não poderiam resolver. A palavra de Deus diz que pela fé eles passaram o mar como por terra seca. Onde é que já se viu isso? Como se pode imaginar um povo atravessar o mar como terra seca? Mas a palavra de Deus diz que quando o povo viu aquilo, a ordem de Deus foi essa: olha, diga ao povo que marche. Marchar como? O mar está na frente. Marche. E o povo marchou, o mar se abriu como terra seca e atravessou todo mundo: homem, mulher, criança, animais, pessoas idosas, pessoas doentes, todo tipo conseguiram atravessar. Veio o exército de Faraó com carros velozes, não conseguiram. Para Deus diz que Israel atravessou o mar, os egípcios não conseguiram. E a palavra explica por quê. Israel, antes de atravessar o mar, ele celebrou a Páscoa. Antes de atravessar o mar, o cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, eles tiveram o sangue passado das ombreiras da porta, ele estava com um cajado na mão, pés calçados, lombos cingidos. É o homem preparado para a partida, é o homem pronto para encontrar com seu Deus. A palavra fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, são vestes de salvação, a direção do Espírito Santo na vida do homem. Então quando ele vai nessa condição, pode ter um exército perseguindo, pode ter o mar vermelho à frente, pode ter tudo, nada vai impedir a caminhada do servo de Deus. Nada, luta nenhuma, prova nenhuma, enfermidade, o que for, não impede, porque o homem está definido naquele propósito que é ir para a terra da herança. Os egípcios tentaram também, mas eles não passaram pelo sangue do cordeiro. Eles tentaram passar o mar vermelho, mas sem uma experiência de salvação, sem uma experiência de salvação, sem uma experiência com Jesus. Se o homem entregar a sua vida a Ele, o homem jamais vai conseguir ultrapassar essa dificuldade na sua vida. Mas quando o homem tem uma experiência com o Senhor, crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, confessa os seus pecados, ele está pronto para a partida. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem dito à sua igreja, breve Ele voltará. Nós vivemos o tempo do breve. O momento que nós vivemos é o momento do breve. Breve, tudo vai se consumar. Breve, nós estaremos nessa terra da promessa. Mas nós nunca vimos essa terra, nunca estivemos lá. Como que pode, pela razão, entender isso? A palavra diz, é pela fé. Pela fé, nós alcançamos novos céus e nova terra. Pela fé nós sabemos que nascemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Pela fé sabemos que recebemos uma identidade nesse mundo, mas não é a nossa identidade, porque a nossa identidade é firmada com o Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. Pela fé sabemos que tem um deserto pela frente, mas nós sabemos que vai haver água da rocha sobre nós, vai haver a nuvem do Senhor fazendo sombra, que o frio da noite não vai nos assustar, porque uma nuvem de fogo vai nos cobrir. A igreja, ela caminha assim, ela sabe o momento profético que ela vive, ela sabe que vive o momento do breve, mas a igreja não teme os temores noturnos, porque ela sabe que o Senhor está conosco. Moisés escolheu a sua história. Qual que é a história que você vai escolher para a sua vida? Que história você vai escolher para ser registrado na eternidade? Se Moisés escolhesse os tesouros no Egito, hoje talvez ele tivesse o seu registro nos livros de história, talvez até a fotografia de uma possível múmia de Moisés, mas este mundo não tem registro dele.
mas na eternidade o nome dele está escrito no livro da vida. Qual que é a sua escolha? Este mundo, ter o seu nome gravado neste mundo, ou você quer que o seu nome seja gravado no livro da vida, para que no dia em que o Senhor te chamar, você pode dizer: Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou com os pés calçados, eu estou com veste de salvação, o Espírito Santo está dirigindo a minha vida. Senhor, eu quero partir para junto de Ti. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor.